Boa noite, graça e paz. Queridos, eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigado, pastor Eduardo Reis, todos os pastores da Reino, por mais uma rica oportunidade de poder compartilhar a palavra com vocês. Abra a palavra de Deus em Deuteronômio, capítulo 4. Enquanto você abre, pode colocar a foto da minha família. Para quem ainda não conhece, essa é minha família. Ana Laurinha está com 3 anos, minha esposa Karen, temos um testemunho muito forte. Se você quiser ouvir esse testemunho, eu contei no culto hoje pela manhã, procura lá no YouTube depois. Depois você escuta essa mensagem. Foi uma mensagem poderosa. E deixa eu só dar um oi para Ana Laura que está assistindo a gente. Ana, papai te ama muito. Obedece a mamãe, hein? Papai está voltando em breve. Papai chega quarta-feira, tá bom? Um beijo, tô com saudade. Deuteronômio 4, capítulo 4, versículo 10. A Bíblia diz o seguinte: não te esqueças do dia em que estiveste perante o Senhor, o teu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: reúne este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias na terra viver, e as ensinará a seus filhos. Então, versículo 11, chegastes e vos puseste ao pé do monte, e o monte ardia em fogo, até ao meio dos céus, e havia trevas e nuvens e escuridão. Esse texto de Deuteronômio começa dizendo sobre a Assembleia dos Santos. Qual é a palavra que vocês conhecem do original grego, por exemplo, para igreja? Quem lembra da palavra do original de igreja? Eclésia, sim ou não? E quando a gente escuta sobre eclésia significa chamados para fora. Só que o que a gente precisa entender é que a história da igreja ela é uma construção. Repita, a história da igreja é uma construção. E por ser uma construção, ela parte do pressuposto de revelação. E quando Deus está revelando a igreja, Ele começa... A primeira expressão de igreja no Antigo Testamento não é eclésia do grego, mas é carral. Repita, carral. Carral é o nosso tema hoje, se você quiser anotar e tiver o costume de anotar. Carral é a igreja gloriosa do fim, é a expressão vívida, intensa e verdadeira do plano original do que Jesus tem para nós. E é profético discernir que a igreja Reino está completando quantos anos? Quantos anos? 5 do alfabeto hebraico é Re. E Re representa a letra da revelação. A letra de Deus está dentro do nome de Yahvé, Yud-He Vav-He, em 2 letras, está dentro desse nome, Yud-He Vav-He, está dentro de Yahvé. E a letra Re, em todas as expressões, ela sempre vai representar Deus, a revelação divina. Nós estamos entrando em uma atmosfera profética como um reino, de receber uma revelação de Deus para a igreja. Agora, 5 é muito forte, repita 5. Davi vai ao riacho e pega quantas pedras? 5 pedras. Quantos ministérios de ofício nós temos na Bíblia? 5. Evangelistas, profetas, pastores, mestres e apóstolos. Exigiu 5 anos para plantar 5 fundamentos, pastor Eduardo. Em 5 anos de igreja, você fundamenta o evangelismo na igreja, você fundamenta o profético na igreja, você fundamenta o pastoreio e cuidado na igreja, você fundamenta o ensino na igreja, e agora ao fundamentar o apostólico, vocês podem expandir para todas as nações. Aleluia! São 5 virgens prudentes, são 5 pedras, são 5 livros de Moisés no Pentateuco, são aquele que guardou talentos, tinha 5 talentos guardados. 5 é um número profético de um novo tempo. Agora, eu sou um consultor de igrejas. Eu viajo o Brasil ajudando igrejas divergentes. Eu ajudo igreja presbiteriana, luterana, quadrangular, já fui na Adventista. Preguei na Adventista e os pastores da Adventista me levaram para comer churrasco. A gente foi na churrascaria e eles falaram: pode comer bacon, Lucas, não tem problema não.
E eles ficaram na saladinha e eu fui no beco ainda. E eu estava lá. Vou na igreja mais neopentecostal possível de rodar no manto que você imagina. E vou na igreja mais tradicional do país que você imaginar. Que o louvor é todo mundo sentado, nem uma palma não acontece. Já consegui transitar nesses ambientes. E o que é a minha avaliação? Sempre o que a igreja vai se tornar, como ela vai se tornar saudável. Só que essa realidade, existe uma métrica sobre o que é a igreja saudável. Pergunte, o que é uma igreja saudável? Existem alguns parâmetros. Precisamos olhar não só para as figuras elementares da igreja primitiva, não só para as figuras elementares do Antigo Testamento enquanto igreja e tabernáculo, como também precisamos ver como os pais da igreja desenharam essas 9 marcas. Por exemplo, há um livro muito conhecido para os reformados, que é o livro 9 Marcas de uma Igreja Saudável, de um homem chamado Mark Dever, que é um pastor reformado. Só que Mark Dever subscreveu um texto que não foi ele que criou, e não foi Mark Dever que desenhou as 9 marcas. Quem desenhou as 9 marcas foi Lutero. Lutero, em 1500, desenha o que são as 9 marcas. Está pronto para anotar as 9 marcas de uma igreja saudável? Vamos lá, a primeira marca de uma igreja saudável é a palavra. Repita a palavra. Levanta a mão agora, quantas pessoas aqui foram expostas à palavra nesta igreja? A palavra de Deus. Sempre tem aqueles que, se eu falar, quem não foi exposto? E quem não entendeu nada? Ou quem está com preguiça de levantar a mão? A palavra é a primeira marca de uma igreja saudável. A segunda marca é o batismo. Repita, batismo. Nesta igreja tem batismo, sim ou não? Nesta igreja tem batismo, sim ou não? Sim. Ah, entendi. Como que a reino aceita? Mas vamos continuar. 3, ceia do Senhor. Celebrar a marca de reconhecer o sacrifício vicário de Jesus. Celebrar e entender sobre o sangue, discernir sobre o corpo de Cristo. Hoje pela manhã tivemos uma ceia muito bonita. Quem já ceiou nessa igreja? Levanta a mão. Como que essa igreja aceita então? Mas vamos continuar. 4, as chaves exercidas dos princípios elementares da fé ensinado para as pessoas. E eu descobri essa manhã que tem o Essentials Class, tem ou não? Quem já fez Essentials Class? Pronto. Aí nós temos uma quinta marca, ministérios. Pessoas que participam de departamentos diferentes e diversificados. Quem participa e é voluntário em alguma área nessa igreja? Ah, entendi. 6, uma marca saudável de uma igreja é oração. Descobri que na Reino tem escola de oração, pastor. Então aqui vocês aprendem. Quem aprende a orar aqui nesta igreja? Então vamos fazer no checklist. Louvor público. Acabamos de ouvir Eliezer de Tarsis ministrando para a gente. Ações de graças a Deus. Quem agradeceu a Jesus nesse culto? Quem já foi alguém que agradeceu ao Senhor aqui? 7, a posse da sagrada cruz de Jesus. Quem já ouviu nesse púlpito uma mensagem sobre Jesus? Entendi. Esta igreja subscreve cada uma das 9 marcas de uma igreja saudável. Ei, escute de uma vez por todas, a Reino não é uma seita. A Reino não nasceu apenas no coração de um homem chamado Eduardo Reis. A Reino nasceu no coração de Jesus, para responder a uma cidade. Escute, existem igrejas que são plantadas, porque o que a gente precisa entender é, igreja não se abre, igreja é gerada no ventre de Jesus. Igreja não se abre, o que se abre são franquias por aí com placa de igreja. Igreja não se abre, igreja é gerada. E igrejas verdadeiras são geradas a partir de um clamor de um povo. Vocês estavam pedindo por uma igreja em Balneário. Deus ouviu o clamor de um povo em Balneário e respondeu com uma igreja chamada Reino. Aleluia! A palavra no Antigo Testamento para a igreja é congregação dos santos. Congregação dos santos ou Assembleia dos Santos, das quais depois vai derivar para uma determinada denominação vai usar esse nome, né? Assembleia de Deus.
nessa reflexão de Assembleia dos Santos. A palavra assembleia ou congregação é carral, repita carral. Só que carral tem um significado profundo que nós vamos ver juntos. Nós vivemos dias em que há vozes por todos os lados, vozes de influenciadores, vozes de grandes pregadores, vozes na internet, vozes na sua mente dizendo que você não é suficiente, vozes do medo, da comparação, da ansiedade, da religiosidade, da lógica, vozes da multidão. Mas a maior tragédia é que em meio a tanto ruído nós não ajustamos a nossa frequência para escutar a voz do Espírito Santo. Faz um volume assim para a pessoa do seu lado, diz para ela assim: ajusta a sua frequência. Quem aqui é da época do disco de vinil? Levanta a mão. Ih, denunciou a idade, hein? O LP, o disco de vinil é o seguinte: se a agulha quebrasse, tu não escutava música nenhuma, sim ou não? Tinha que ter agulha lá no disco de vinil. O disco de vinil está rodando, está tocando várias músicas. Quando o lado A termina, o que você tem que fazer? Virar. Se você não virar, continua tocando alguma música? Entendi. Depois disso nós tínhamos fita cassete, sim ou não? Fita cassete era muito legal, porque você poderia gravar uma música que estava ao vivo na rádio. Quem lembra disso? Você apertava para gravar, o problema era se entrava uma propaganda no meio, né? E aí você gravava a propaganda junto. Se terminava o lado A, o que acontecia? Aquela gavetinha abria, sim ou não? E aí saía, você tinha que trocar de lado. Nós tínhamos controle, repita controle. No LP você tinha controle, no cassete você também tinha controle. E aí depois a gente foi para o CD, certo? No CD, aqueles que eram mais bem de vida tinham Discman, pareciam verdadeiros DJs com porta-CD que levava para a escola. Sim ou não? Quem teve Discman? Olha só. Né? Quem aqui tinha aquelas coleções de porta-CD? E aí, a tecnologia mais avançada da época era o Multisystem. Multisystem você abria e ele rodava 3 CDs ou 5 CDs. Era ou não era? Cara, achava aquilo incrível, parecia um Transformer, né? O negócio mexia sozinho, você apertava um botão, abria. Ninguém nem imaginava naquela época um BID, por exemplo, um carro. Ninguém lembrava, ninguém imaginava um chat GPT. O CD ficava girando, falava, nossa, que incrível. Mas você tinha também controle, repita controle. Você controlava as músicas, se terminava, ok, você tinha que trocar o CD. Se você escutasse todos os 5 CDs ou 3 CDs, você tinha que trocar o CD se você quisesse outra música, sim ou não? Aí a gente avança para MP3, pendrivezinho, né? E o iPod, paralelamente na época, o iPod com centenas de músicas. E aí, para quem é da época do MP3, Deus te viu aquele dia que você entrou e fez download de um monte de música pirata. Alguns que já era crente, inclusive, hein, pastor Lucas? E baixava aquela quantidade imensa de música naquele MP3, naquele pendrive. E aí depois disso a gente vem para as plataformas de streaming, né? Quem é aqui cliente da Apple Music? Quem é cliente Spotify? Quem é cliente do Deezer? Tem os clientes da TIM aí, que é do Deezer. YouTube, a gente escuta música. Agora, o problema da plataforma de streaming é nós perdemos o controle. Olha para o que eu nós perdemos o controle. Por quê? Porque se você não paga, você perde totalmente o controle. Você perde a função de selecionar sua playlist, ela entra em shuffle, né? Ela entra naquela função de aleatoriedade das músicas. Além disso, tu está escutando um hino incrível, de repente entra um Wesley Safadão, no meio do nada. Tu está escutando um louvor, nossa, tudo é teu, Senhor, tudo é teu, do nada uma Anitta. Sim ou não? E aí depois vem uma vozinha assim, né? Spotify Premium. Pague para 3 pessoas e tal. Você não perde aquele controle. A palavra carral, o primeiro significado é o ajuntamento das ovelhas que escutam e discernem a voz do pastor. Em meio a tanto ruído que estamos escutando tantas coisas, não somos mais como quem escutava LP e controlava. Mas por vezes acordamos pela manhã tocando uma playlist automática. Um homem chamado John Eckhoff escreveu um livro chamado Trilhas Sonoras da Mente. Em Trilhas Sonoras da Mente, ele diz que algumas pessoas são influenciadas por uma mente coletiva de redes sociais. Acorda pela manhã tocando uma playlist. Dá um ré aí. Vamos lá, banda junto comigo.
Ela acorda pela manhã, vê o Instagram e ela começa a cantar o seguinte: vamos lá, vamos junto. Eu sou perdedor, nada dá certo pra mim. Minha mente é de escassez. Os outros podem ser mais ricos que eu, mais prósperos que eu, mais lindos que eu. Eu sou feio. Não tenho sobrenome famoso, meu sobrenome é Silva dos Santos. Sou filho da Maria e do José. Sou afrodescendente. E nós vamos cantando músicas, playlists automáticas de comparação em nossa mente. Às vezes tem gente cantando o seguinte: alguém em minha família teve câncer, eu posso ter câncer também. O casamento dos meus pais não deram certo, o meu também não dará certo. Entende? Agora existem outros que estão tocando uma playlist, ou eles pausam essa playlist, e eles estão cantando outra música, uma música de celebração. Vamos de novo. Eles estão cantando o seguinte: uma música de celebração, vamos. Vamos, batera, vamos. Opa, agora sim. Eu sou da Reino, eu vou vencer, eu sou próspero. Não sou definido pelas comparações do mundo, eu sou definido pelo que a Bíblia diz sobre mim. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Eu conquisto o que a Bíblia diz que eu posso conquistar. Eu serei vitorioso. Tudo dará certo pra mim, tudo dará certo pra mim, tudo dará certo pra mim, tudo dará. Vamos cantar junto, vamos. Tudo dará certo pra mim, tudo dará certo pra mim, tudo dará certo pra mim, tudo dará certo pra mim. Olha pra alguém e diga: tudo dará certo pra ti, tudo dará certo pra ti, tudo dará certo pra ti. Ei, ei, ei. Tudo dará certo pra ti, tudo dará certo pra ti, tudo dará certo pra ti. Pensa o seguinte: uma igreja que gera a mentalidade do reino gera pessoas governantes. Uma igreja que gera pessoas da mentalidade do reino, elas não são influenciadas pelas vozes da cultura, pelas vozes do jornal, pelas vozes dos influenciadores. Elas são geradas pela mente do visionário da qual elas foram geradas. Vocês são reflexo do seu pastor. Salmos 29:4 diz: a voz do Senhor ouve-se sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo, versículo 7, versículo 8. A voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as cervas, descobre as florestas, e no seu templo cada um fala a sua voz. Glória, a voz de Deus não é apenas um som, é um poder criativo. É a mesma voz que criou tudo do nada, é a mesma voz que chamou Lázaro a renascer para fora da morte, é a mesma voz que nos forma em comunidade. Carral, o povo que responde ao som do pastor. Repita: Carral é um povo que responde a um som de um pastor. A raiz da palavra carral está conectada com o verbo ouvir com prontidão. Precisamos estar prontos para ouvir. É como uma mãe no meio de um shopping lotado escuta um choro de um bebê. Pode ter 10 bebês chorando, ela sabe qual é o bebê dela chorando. Você reconhece quando é o seu filho chamando, assim como as ovelhas reconhecem a voz do pastor. Agora escute: vocês, enquanto ovelhas, construindo uma cultura saudável, vocês conseguem perceber quem ainda não imprimiu o DNA da Reino. Dentre vocês conseguem perceber quem ainda é bode e não é ovelha. Quem é lobo no meio das ovelhas.
quem não tem o coração de vocês, o DNA de vocês, porque as palavras denunciam o coração, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então aqueles que não escutam a voz do seu pastor, não são ovelhas deste pastor. O sinal bíblico de que alguém é ovelha é ouvir com prontidão o seu pastor. Já viu alguém que não escuta o seu pastor? Talvez não é ovelha, é bode. Não ouve a repreensão? Não tem, né? Só tem lá em Belo Horizonte, felizmente. Nós precisamos discernir que os sons do mundo não mais conduzirão a nossa vida. Levanta a sua mão direita, eu quero profetizar. O barulho da confusão, o barulho da distração, o barulho de influenciadores na internet não vão te distrair sobre a visão do reino que você recebeu. Que os seus ouvidos espirituais sejam destampados e afinados ao som que rompe cadeias e ressuscita promessas e chama Carral a um povo de uma nova realidade. Aleluia! Eu declaro em nome de Jesus que a voz do Senhor será uma referência para você. A voz do Senhor te levará a um novo destino. Aleluia! Ser igreja é ser trazido à luz. Há muitas pessoas frequentando igrejas, mas ainda vivendo nas sombras. Sombra da vergonha, da religiosidade, da dúvida, ou sombra de um passado não resolvido, de um pecado escondido, da performance vazia. Vivem como se fossem parte do corpo de Cristo, mas não permitem que a luz de Cristo penetre em sua existência. Eles fazem parte do culto, mas não estão dispostos a viverem a vulnerabilidade do discipulado. Só que o discipulado só existe em uma igreja quando há vulnerabilidade. Só existe discipulado, confronto e arrependimento de pecado se há vulnerabilidade. Para quê? Para você ter confiança de contar um pecado seu. Nós vivemos em uma geração onde as pessoas não têm mais confiança de abrir seu coração. Por quê que as pessoas não abrem mais o coração para contar um pecado na igreja? Porque ele imagina que as pessoas vão fofocar do seu pecado para todo mundo. Sim ou não? Então nós precisamos de vulnerabilidade, de conexão e confiança extrema. Só podemos gerar isso através do amor. João vai dizer que aquele que está em Cristo ama o seu irmão. Aquele que diz que está em Cristo, mas odeia o seu irmão, na verdade nunca esteve em Cristo e não tem o amor de Deus em seu coração. Então a marca de um cristão é amar o próximo, sim ou não? Como a si mesmo. Jesus no Sermão da Montanha dá um exemplo, por exemplo, dizendo: aquele que dá um tapa em sua face direita, dê também a outra, sim ou não? Um exemplo profundo de amor. Sobe aqui, querido. Quero fazer um exemplo a respeito disso. Só quando a gente lê esse texto do tapa, a gente não imagina como isso aconteceu. Vem aqui, ó, bem aqui na frente para todo mundo ver. Com a sua mão... Ixi, ele é grande, tinha que ter escolhido alguém menor. Tinha que escolher o do menino, não acredito. Vamos lá. Com a sua mão direita, me dá um tapa no meu lado direito. Pronto, presta atenção, para, estaciona aqui. Olha só. O que ele fez com o movimento da sua mão? Ele virou o movimento da sua mão para me bater com a palma aberta. Me dar um tapa com a mão aberta no meu rosto e no meu lado direito. Só que na cultura judaica da época que Jesus estava explicando isso, não era assim que se batia. Era assim. Era esbofeteio, era assim, ó. Assim. Por quê? Com a mão direita é assim que se bate, no meu lado direito. Só que esse lado, vira para eles esse lado, o lado de fora da mão, é o lado do desprezo, é o lado da vergonha, é o lado da inimizade. Eu estou desprezando você, eu estou envergonhando você, é o lado da humilhação, eu estou humilhando você. Eu desprezo, humilho e te envergonho, esbofeteio. Esse outro lado vira a palma de mão aberta. O lado da mão aberta é o lado da amizade, é o lado do acordo, é o lado pelo qual a minha palma com a palma dele se encontra, é o lado do amor, é o lado do perdão, é o lado da reconciliação. Quando Jesus está dizendo o seguinte: olha, quando alguém te der um tapa do seu lado direito, olha só, olha o movimento, oferece também o lado esquerdo. Se você oferecesse o lado esquerdo, ele não poderia me bater com esse lado. Ele deveria virar.
Então fica difícil, não só de bater, mas agora o que eu estou oferecendo a ele é: enquanto você vem para mim com desprezo, vergonha, humilhação, eu te ofereço amor, reconciliação e perdão. Seja meu amigo, eu estou contigo. Aleluia. Você pode celebrar Jesus por isso? Essa é a cultura de reino. Obrigado. Essa é a cultura de reino. Essa é a cultura do amor vulnerável. Enquanto alguém vem para você com 10 pedras na mão, você oferece 10 vezes perdão. O que João está tentando ensinar é: o parâmetro de amor é aquele que ama o seu irmão, tem um amor de Deus. Aquele que odeia o seu irmão, o amor de Deus não está nele. Então perceba, quem tem palavras de ódio com a reino, na verdade nunca amou a Deus. O amor de Deus não está aperfeiçoado nele, porque palavras de ódio lançadas ao vento revelam o quê? O coração. Quem lança palavras de ódio contra um pastor, por exemplo, revela que o amor de Deus não está aperfeiçoado em seu coração. O que essas pessoas precisam? De uma revelação do amor. Olha para alguém do seu lado e diga assim: que Jesus me ajude a ser uma revelação do amor. A letra Kof na palavra Kahal, ela carrega o significado do sol que circula a terra e que nasce e vence a escuridão todos os dias. Representa mais do que um ciclo natural. O que esse texto está dizendo é: em todo o ambiente escuro, o sol da justiça nascerá. Ou seja, a igreja não foi feita para estar em um lugar já iluminado. Por exemplo, eu tenho uma lâmpada. Qual é o valor da lâmpada dentro de uma loja de luminárias? Baixo, ou nenhum, já tem muita luz lá. Agora, qual é o valor em utilidade dessa lâmpada em um lugar escuro? Muito grande, porque eu não tenho iluminação naquele lugar. Só faz sentido igreja em sua existência quando ela ilumina as trevas, ela influencia as trevas. Só faz sentido um cristão que carrega a cultura do reino quando nós sentamos na mesa com as prostitutas, com os mendigos, com as lésbicas, os transexuais, os gays, os moradores de rua ou qualquer outro público que você imaginar. O reino é sobre convidar para a mesa pessoas que não tinham direito de sentar à mesa. Olha, Jesus chama o coletor de impostos Mateus para o seguir. E ele para onde? Na casa de Mateus. Porque Jesus, ele não precisa de Waze para ir até a tua casa, ele já sabe onde tu mora. Se eu vou seguir a casa de Mateus e vou na casa dele, eu ia falar para Mateus: Mateus, me mostra onde é a tua casa e eu vou te seguir. Mas Jesus fala para Mateus: vem e me segue. E Jesus para na casa de Mateus. Ele entra na casa de Mateus e os sacerdotes fariseus não se sentam à mesa, porque eles acham que a mesa é um lugar impuro. Quem se senta à mesa? Os pecadores e os publicanos. Jesus é conhecido como quem? Comilão e beberrão, porque estava sempre às mesas comendo e bebendo com pecadores. Um dos maiores símbolos do evangelismo claro de Jesus é relacional, é mesa. Repita: mesa. Em quantas mesas você está sentando para contar as boas notícias de Jesus? Um dia eu cheguei em uma igreja, não tinha um visitante. Um dia eu cheguei numa igreja e não tinha uma pessoa sequer que não conhecia a Jesus. E o pastor me relatou dizendo: Lucas, faz 3 meses que só quem vem no culto é os crentes. Só quem vem no culto é quem já conhece a gente. A gente está reunindo aqui 100 pessoas, as 100 pessoas já conhecem Jesus e eu estou cansado de pregar para eles. Eu falei para ele: ok, no próximo domingo faz o louvor, termina o louvor e fala para eles: agora a gente vai praticar o que a gente ouviu 3 meses seguidos. Fecha a igreja, vamos para os bares da cidade e vamos sentar naquelas mesas, perguntar o nome das pessoas e amá-las e conhecê-las. Vamos nos antros da cidade, vamos entrar nesses lugares,
porque a igreja é luz nesses lugares. Efésios 5:8 diz: porque em outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos na luz. João 1:5: a luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. A luz de Deus vai invadir os cantos escondidos de Balneário Camboriú a partir da Reino. Eu creio que essa igreja será um grande luzeiro nas nações. Quem crê nisso? Levanta a sua mão. Eu creio que essa igreja iluminará as nações, iluminará as trevas. Pessoas se renderão a Jesus a partir desta igreja. Nós levantaremos mesas e convidaremos à mesa aqueles que não podem se sentar à mesa para ouvirem o evangelho de Jesus. Ser igreja no carral é estar debaixo do cajado. A letra lamed da palavra carral representa o cajado do pastor, que é o símbolo da autoridade, da correção, da direção e do cuidado. Na cultura hebraica, o cajado era também um instrumento de unção, pois o pastor marcava suas ovelhas com óleo na cabeça, uma por uma, ao passar o cajado. Estar debaixo do cajado é estar sobre um cuidado pessoal e intencional de Deus. Ser igreja é aceitar ser corrigido, conduzido, contado. Pergunta para alguém do seu lado: você aceita ser corrigido e confrontado? Imagina um rebanho na beira de um precipício, de um penhasco. Qual é a função do pastor? Arrebanhar essas ovelhas pelo pescoço com o cajado e trazer elas para perto. Escute, quando uma pessoa está se afogando, o bombeiro tem, ou o salva-vidas, tem uma única opção: se ela estiver se debatendo muito, o quê? Dar um mata-leão. Ele precisa dar um mata-leão naquela pessoa e desmaiar ela, para tirar ela do afogamento e levar ela para um lugar seguro, senão ele morre junto. Tem gente se debatendo dentro da igreja, sem aceitar um mata-leão de Jeová. Olha para alguém aí e diga: aceite um mata-leão de Jesus. Para de se debater contra as águas. Deixa Jesus te levar para as margens. Deixa Jesus te levar para andar com Ele. Aleluia. Provérbios 3:11 diz: filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama. Eu declaro que nós viveremos uma temporada onde ouviremos a disciplina de Jesus com alegria. Você andará debaixo da cobertura, debaixo da direção pastoral. Deus não está aqui apenas para te corrigir, mas para te proteger e trazer de volta você ao destino desejado que Ele tem preparado para a sua vida, amém? Ser igreja é refletir o céu na terra. Há uma crise silenciosa na igreja atual. Muitos estão ocupados repetindo liturgias, mas não revelando o reino. Construindo prédios, mas não carregando a presença. Estão imitando modelos, mas não manifestando a glória de Jesus. Eu falei agora no podcast, por exemplo. Se nós trazemos um convidado para esse culto, e esse convidado, ele profetiza para vocês, e ele profetiza 10 profecias incríveis, chama pelo nome, e as profecias são verídicas, elas acontecem. Levanta a mão quem acha que ele é um profeta. Não dá para saber se ele é um profeta ou não. A mula de Balaão profetizou a verdade e não era um profeta. Saul, com seu coração intentando matar a Davi, seu coração já tinha sido desprezado por Deus, o seu coração estava sendo desprezado, o seu trono também. Ele estava com seu coração assassino. Ele vai para encontrar Davi na casa de Ramá. Só que casa de Ramá é a casa dos profetas e discípulos dos profetas. É um lugar de atmosfera profética. Quando Saul, com o coração intentando um assassinato, entra em uma atmosfera profética, ele rasga as vestes e profetiza a verdade. Porque quando alguém sobe nessa plataforma, há uma atmosfera profética nesse lugar. Alguém pode ser convidado, não ser um profeta, subir aqui, Eliezer, e profetizar a verdade, mas ele não profetizou porque é um profeta de ofício. Ele profetizou por causa da atmosfera profética da casa. O que acontece com pessoas imaturas, porque alguém profetizou, ele é um profeta, ele é um homem de Deus. Às vezes, alguém está sendo desaprovado por Deus, porque dom não sustenta caráter. Alguém pode estar dentro de um púlpito
e de repente no meio da mensagem ou no final da mensagem, a presença de Deus vem em um culto, porque a gente entende que presença de Deus é um selo de autenticação, de que Deus está recebendo a adoração de alguém, sim ou não? O que a gente correlaciona? Que um pregador que está pregando um culto e no final a presença de Deus varreu a igreja, nós pensamos, ele é um homem ungido ou é um homem aceitável diante de Deus porque ele trouxe a presença. Nem sempre. Deus respondeu com sua presença a Nínive, não por causa de Jonas, mas por causa de Nínive. Porque Jonas não queria pregar em Nínive. Existe a presença manifesta de Deus em um culto, e nem sempre ela veio por causa do pregador. Às vezes ela veio porque vocês estão clamando de joelhos, dizendo: Senhor, se possível, vem tua presença nesse culto, vem com a sua glória nesse culto, vem com a tua presença nesse culto. E Deus corresponde à presença não por causa do pregador, mas por causa da igreja. Então, numa cultura de celebridade, nós envolvemos de quem é usado é autenticado por Deus. Não, porque dom é irrevogável. Meu avô foi um grande evangelista de cruzadas evangelísticas na década de 80. Caminhou com Manuel de Melo, fundador do Brasil para Cristo, e Davi Miranda, fundador da Deus e Amor. Eu escuto histórias de que meu avô orava por um bebê sem globo ocular, e o globo ocular surgia. Um homem que tinha uma perspicácia e uma profecia certeira. Só que um homem que perdeu seu casamento com a minha avó, um homem que cresceu o poder em sua mente, e que depois prescreveu uma placa, no meio do interior de São Paulo, escrito vidente, pegou os dons de Jesus, e usou para si mesmo, porque o poder subiu a cabeça. Cuidado com pessoas que têm apenas dons, mas não têm caráter. Nesta igreja, vocês são pastoreados por um pastor que tem caráter. Você pode glorificar Jesus por isso e aplaudir Jesus por isso. Aleluia! Aleluia! Levanta a sua mão direita, eu quero declarar algo sobre essa igreja. Você não será um religioso de aparência, você se tornará um embaixador da presença. A adoração não será apenas um selo de autenticação, mas uma aprovação fiel do seu caráter e daquilo que você carrega em Deus. O céu não será mais apenas um conceito distante, mas ele vai fluir de dentro de você, como rios de águas vivas, como rios que fluem do trono de Deus. Escute, reino, vocês carregam a presença de Deus para essa cidade, vocês carregam a presença de Deus para este povo, para este tempo, para esta nação. Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia. A igreja está em construção, e a palavra é tabernáculo. O Senhor, o verbo se fez carne, e Ele tabernaculou entre nós. O tabernáculo do Antigo Testamento era apenas uma sombra do que havia de vir. Deus queria encontrar todo o povo no deserto. Escute, deserto, repita comigo, deserto não é um lugar apenas de provação. Deserto é lugar de banquete com Jesus. Existem pessoas que estão sendo levadas ao deserto. Ir ao deserto é ouvir a voz de Deus. Jesus, cheio do Espírito Santo, foi conduzido ao deserto. O texto não está dizendo, e Jesus, endemoniado, opresso, oprimido, angustiado, foi para o deserto. Não, Jesus, cheio do Espírito Santo e conduzido pelo Espírito Santo, foi ao deserto. Porque no deserto você não tem comida da internet, você não tem comida de outros lugares. No deserto você tem apenas uma mesa vazia e um coração com sede e fome. Fique de pé no seu lugar. Quem é a resposta do deserto? Jesus. Quem é a resposta do deserto? Jesus. Quem é a resposta do deserto? Jesus. Toda igreja cristocêntrica incomoda as igrejas religiosas, porque a igreja cristocêntrica diz, pode sentar na mesa sim. A igreja cristocêntrica chama os últimos para serem os primeiros.
A igreja cristocêntrica olha para o plebeu e vê um rei. A igreja cristocêntrica olha para uma prostituta e vê uma profeta, uma evangelista, uma mulher cheia do Espírito Santo no futuro. Eu preguei essa mensagem em uma igreja em Porto Alegre. Eles fizeram um projeto chamado Talita Cume. E eles construíram uma mesa, Eliezer, e colocaram nessa mesa toda sexta de noite. E eles fazem uma mesa de banquete para as prostitutas. Sabe qual é a notícia que eu estou ouvindo desta igreja? 4 prostitutas se renderam a Jesus, porque aonde a igreja entra, a glória de Deus precisa se manifestar. A transformação precisa acontecer. Quem acredita na transformação? Quem acredita na transformação, diga aleluia. Quem acredita nesta igreja, diga aleluia. Quem acredita nesta igreja, diga aleluia. Eu acredito em uma igreja saudável. Eu acredito na reino. Eu acredito que esta igreja florescerá para as nações. Feche seus olhos comigo, eu quero orar com você. Aleluia. Jesus, nós convocamos a sua glória e a sua presença como selo de autenticação desse culto. E pedimos, vem com a sua glória, vem com sua presença, vem com tua glória neste culto. Manifesta a tua presença sobre nós. Seremos a igreja gloriosa do fim. Seremos a igreja gloriosa do fim. Molda o nosso coração como ovelhas que escutam a voz do seu pastor. Molda o nosso coração para ouvir a voz de Jesus, e que seremos um com Ele na eternidade. Em nome de Jesus. Aplauda Jesus. Aplauda Jesus.